Sejam todos muito bem-vindos, eu sou Camila Coutinho e agora temos mais um episódio do nosso Plano Business, o podcast da Unimed que inspira pessoas, que traz aqui pra gente histórias, experiências inspiradoras de pessoas que deram muito certo nas suas áreas de atuação. Hoje nós estamos gravando aqui do Hospital Unimed Sul, alto padrão em atendimento em saúde em Fortaleza, no Ceará. E com muito prazer, meu amigo Daniel Demétrio. E aí, Camilinha? Quanto tempo, Dandan? Pois é, fazia tempo que eu não andava por aqui, né? Estávamos com saudades suas, viu? Eu também. No final do ano foi complicado a agenda, mas é com alegria enorme que a gente está aqui hoje. E numa convidado volta, em grande estilo, hein? E numa volta com um convidado muito especial, principalmente quando a gente fala do morar bem em Fortaleza, do segmento imobiliário, né, Dandan? Perfeito, Camila. É um prazer enorme estar aqui contigo. Estava com saudade já desse projeto incrível que é o Plano Business, esse projeto tão inspirador, né? Estava com saudade. Final do ano eu me ausentei aí uns 2 meses daqui, mas voltando em grande estilo e tendo uma alegria muito grande em apresentar o meu amigo de longa data, de infância, né? Que é o Patriolino Dias. O Patrol tem uma pauta enorme com o Patrol. O Patrol é presidente do Sinduscom, que é o Sindicato das Indústrias da Construção Civil aqui do Ceará, né? Tem uma ação muito bacana, institucional e a entidade de classe, faz um trabalho muito bacana, a gente vai entender tudo isso aqui. E o Patriolino é, há 30 anos, né, o diretor executivo de uma empresa super conceituada aqui no mercado imobiliário de Fortaleza, né, conhecido pela qualidade e inovação em seus projetos, que é a Dias de Souza. Então, 30 anos já? 30 anos, não é isso, Patrol? Isso, a gente completa esse ano 30 anos. 30 anos, a gente vai entender tudo isso agora e mais outras coisas. Amigo, muito obrigado pela sua presença, tudo bem? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui com vocês no Plano Business. Obrigado, Camila, Dandan. E é uma grande satisfação, até porque eu estou olhando aqui, eu estou aqui no Hospital da Unimed Sul, então a gente está no bairro Guararapes, que hoje é bairro Patrolino Ribeiro, que leva o nome de meu avô. E aqui eu estou olhando um prédio super conceituado nosso, então estou super alegre em estar aqui, muito à vontade. Que bacana. Verdade. A gente está aqui no 4º andar do Hospital Unimed Sul, como a Camilinha falou, e tem uma vista bem bacana aqui. Eu sou suspeita, né? Você mora em um... eu moro e gosto muito desse entorno, né? Acho que tem uma contribuição aí de Dias de Souza para arranjar um eixo diferente ali do que a gente estava habituado em Fortaleza, quando a gente fala de grandes empreendimentos de alto padrão, e acredito que a Dias de Souza tem um papel muito relevante para esse deslocamento desse eixo aqui mais próximo, Guararapes, para esse lado de cada cidade, né, Duda? Eu acho que a gente pode começar, Camilinha, entendendo exatamente isso. É um gancho bacana que você deu, Patrol, para a gente entender um pouco da tese da Dias de Souza, né, que a Camila tem toda a razão. Eu estava pensando a mesma coisa. Esse bairro aqui, Guararapes, né, que hoje é o bairro Patriolino Ribeiro, o nome do seu avô, acho que tem muito da Dias de Souza o desenvolvimento dessa área aqui de Fortaleza. Conta pra gente um pouquinho a história da construtora, Patrão, por favor. Gerações, né? 30 anos é um espetáculo. Parabéns. Dandan, eu vou primeiro tentar aqui puxar um pouco da história do meu avô, Patrolino Ribeiro, né? Vou tentar ser breve, que é uma história longa, mas vovô é natural de Itapoca, ele morava numa das regiões do município de Itapoca, é de uma família muito humilde, mas muito humilde mesmo, e ele tinha 14 irmãos. Então, certa vez, aos seus 12 anos de idade, ele chegou no dono de uma mercearia e foi pedir um pão fiado para pagar na semana. E aí, esse dono dessa mercearia negou, disse: olha, menina, não vou te vender pão fiado. Então, a partir daquele dia, o vovô prometeu para si mesmo que não iria mais passar fome, né? Então, ele veio para a capital. Ele trabalhava na mercearia de parentes distantes, né? Como ele era o filho mais velho dos pais deles, ele veio trabalhar nessa mercearia, dormia num corredor, né? E com o tempo ele foi juntando dinheiro e mandava dinheiro para
a família. Depois ele foi trabalhar vendendo tecidos. Depois, encurtando a história, virou caixeiro viajante. Foi quando ele começou a ganhar algum dinheiro. E teve um momento que ele propôs para o dono dessa empresa que ele vendia esses tecidos para poder ganhar sobre o percentual do que vendia. Certo. Né? E olha aí, já uma visão de... Modelo de remuneração modelo já aí, de participar, de estar junto, né? Isso, Do do ganho. alinhamento aí nessa... isso aí a gente está falando aí década de 30, década de, sei lá, 40, mais acho que 30, 40. Então ele subiu no nome de um jumento, saiu aí no interior vendendo tecido pelos municípios afora. Maravilha. E quando voltou, o pedido era tão grande que o dono não queria pagar esse percentual para ele, né? Mas ele tinha acordado e ele recebeu, né? Depois disso, uma dessas andanças que ele foi para o interior, ele passou pelo município de Massapê. Em Massapê, tinha um dono de uma... Imagina a dificuldade na época, né, Camila, hein, patrão? Sem tecnologia, sem facilidade de locomoção. Trajeto, locomoção. Hoje, né? Imagina a dificuldade. Não, quanto tempo devia ser um negócio louco, né? Um negócio louco, não tinha nada. Pau de arara, alguma Fácil coisa assim. não foi, né? Loucura. Então, numa dessas andanças, ele teve no município de Massapê, próximo a Sobral, que devia ser uma localidade pequena, e tinha um bodegueiro, né, que era chamado de coronel, porque ele tinha uma mercearia que vendia secos e molhados, que era o Coronel Miguel Dias. Né? O Coronel Miguel Dias era pai da minha avó, Lourdes, e meu avô, quando a conheceu, ele devia ter seus 35 anos de idade, ela tinha seus 18, 19, alguma coisa assim, e se apaixonou por ela. Olha aí. Então, quando ele voltava para lá, ele ia lá conversar com ela e ele tentou casar com ela escondido. Então, os dois saíram, foram até o padre, pediram para poder casar. Aí o padre, logicamente, conhecia o coronel Miguel Dias e disse: Lourdinha, eu não sou louco de casar você sem seu pai saber, não. Então, acabou eles fazendo esse casamento. O vovô, no dia seguinte, depois de casar com a minha avó, ela passou a mão aqui na cama. Isso em Massapê. Passou a mão aqui na cama, o vovô saiu para poder trabalhar e ganhar dinheiro, né? Então, passou 20 dias para poder voltar. Então, com o tempo, ele convenceu o pai dela, que era o coronel, que tinha algum dinheiro, a montar uma loja de tecidos aqui na capital, né? Então fundou os armazéns Ouro Branco e Ouro Preto. Então foi aí que o vovô realmente decolou a ganhar dinheiro, né? Então, após ganhar dinheiro vendendo tecidos, ele começou a investir em imóveis, né? Algumas pessoas até confundem, acham que hoje, quando vem o bairro Guararapes, acham que isso aqui era uma fazenda dele, que porventura ele tinha, e que ele ganhou dinheiro porque tinha essa fazenda que cresceu por si só. Não, vovô, na época, aí final da década de 50, comprou alguns terrenos onde hoje é o bairro Dionísio Torres, né? E o que é que ele fez? A cidade só ia aproximadamente até a Carlos Vasconcelos, né? Então ele fez esse loteamento aqui, eu não vou lembrar o nome, mas ele conseguiu depois convencer o pessoal do Colégio Cristo Rei, né? Ele doou 2 quadras, onde hoje é o Colégio Santo Inácio, doou 2 quadras, onde hoje é o Colégio Santa Cecília, doou mais alguma coisa, e o que é que ele fazia? Ele valorizava o entorno e vendia os terrenos ganhando dinheiro. E fez o mesmo na década de 60 no bairro Guararapes, né? Eu vou aqui acabar a história dele, porque é muito grande, mas assim... História sensacional. Ele soube que o empresário Edson Queiroz iria fazer a Universidade de Fortaleza Unifor, mas só que é o seguinte, o Edson Queiroz, ele tinha diversas quadras lá na Avenida
Francisco Sá, onde tinha a Esmaltec, né? E o vovô soube que queria fazer e procurou o Edson e disse assim, Edson, queria oferecer para você terreno, para você botar essa sua universidade, etc. Eu disse, não, Patrolino... A Unifor que fez 50 anos no ano passado. Exatamente. Ano passado fez 50 anos. Então o Edson disse assim, olha, eu não quero que já tenham várias quadras, etc. Não faz sentido eu estar comprando terreno e tudo. E o vovô, eu queria só que você olhasse o terreno. Então ele trouxe aqui, onde hoje é o terreno da Unifor, que é um platôzão lindo, né, o terreno mais lindo aqui que tem. E o Edson... São os mais bonitos do Nordeste. Se apaixonou e disse assim, Patrolino, achei interessante. O vovô perguntou, Edson, só para poder saber, quantas quadras você precisa para poder fazer esse negócio? Não, com 8 quadras. Então o vovô foi e doou. Foi mesmo, patrão. Então a Unifor bateu na trave. Então a Unifor, podia ser... A Unifor o terreno foi isso? Isso. E até o seguinte, faz sentido, até porque é o seguinte, como é final da década de 60, como a universidade era para concorrer com o UFC, que é no PC, então era próximo. Sim, né? Então, outra coisa que ele fez foi o seguinte, aqui na Avenida Miguel Dias, onde vizinho onde hoje a gente tem um prédio que é o Cosmopolita, a gente tinha alguns terrenos, o vovô escolheu 3 lotes para fazer 2 casas. Então, as casas iriam ser casas grandes. O que é que ele queria com isso? Era mostrar qual era o padrão que seria construído ali. Né? O pessoal dizia que ele era louco, que ali só dava conjunto habitacional, e o vovô disse, não, se não vender, eu fico para mim. Então, é o seguinte, ele sempre fez acontecer. Então, a história dele é o que nos inspira. Camila, e apostar nessa região, né? Que é aquilo que a gente falou ali no início, de desbravar. Nós estamos tendo aqui uma oportunidade incrível de entender um pouco da história do Ceará. Eu acho que isso aí valia um material, viu? Que maravilha. Isso tem valia registro um material. Disso pois na família? Registro de tudo. Tem até um livro, Dandan, tem até um livro feito pelo o escritor Blanchard Girão. Eu posso até depois dar para vocês. Bacana. Então isso já está registrado. Rapaz, eu vou usar aqui da minha imensa amizade e liberdade pessoal que eu tenho com você. Eu queria. Eu vou lhe cobrar, né? Eu queria. Eu vou até muito. Eu amo história. Não, e é muito interessante, porque a gente vê a cidade como ela é hoje e a gente não entende a configuração lá atrás, né? Você falou, eu moro aqui, mas eu moro ali agora, mas nessa região eu já moro, tem, sei lá, quase uns 30 anos. E só que assim, quando eu vim, já era, a gente brinca, era tudo mato, né? Quando a gente chegou lá para desbravar, eu imagino isso lá em 70, 60, né? E você fazer a aposta. Eu vou até contar uma última historinha do vovô, que essa é especial. A gente tinha, foi inaugurado na final da década de 70, ele tinha uma cadeia, ele tinha 3 supermercados, o nome era Varejão. Ficava em frente onde hoje é a igreja São Vicente, uma delas. E aí... Mas eu vou entregar aqui a minha idade. Eu lembro do Varejão, cara. Pronto. E aí o seguinte... Lá do Santo Inácio ali na... Exatamente. Olha aí, eu entreguei na idade já. Mas eu era bem recém-nascido, viu? E aí... Eu lembro do Varejão. Tem uma foto lá, né? Eu vi uma foto. A sede da imobiliária da gente era na Duque de Caxias, com Solon Pinheiro. E o supermercado era ali, né? E aí o gerente estava com um problema de uma senhora, mulher de um político muito importante à época, que ela era cleptomaníaca. Oh, meu Deus. Ela botava as coisas, escondia e ele não sabe. A compulsão pelo furto, né? Subtrair sem necessidade, produtos, né? É só... E o gerente não sabia como abordá-la. E estava um negócio chato, né? E ele disse essa história pro meu avô, e o vovô disse o seguinte, olha, eu vou tentar na semana que vem, você me diz a semana que ela está aqui, é o seguinte, eu vou ficar aqui em cima, você me interfona,
que eu desse, a gente resolve isso. Então, ele estava lá, a cliente chegou, o gerente interfonou, o vovô desceu, então ele disse assim, fulana de tal, mulher do meu grande amigo, olha, gerente, vem cá, todas as vezes que a senhora fulana de tal entrar aqui, eu não quero que ela empurre carrinho, porque o marido dela e ela são muito importantes para mim. Então, com isso, ele fez com que ela parasse de uma gentileza e um bom ela atendimento parasse. ao cliente, Muito impediu, bom, inibiu. muito bom. Mas agora vamos entrar na direção. Muito bom. Camila, muito bom, vamos com muito pegar jeitinho. esse mote aí. Então, a veia de lidar com negócios imobiliários é uma veia de família, né? A gente viu agora que é uma veia de família. E em que momento da sua vida você decidiu montar, há 30 anos, né? O que é que o motivou, né, a concepção da Dias de Souza? Porque era um negócio diverso, né? Isso. Supermercado, loteamento, isso. terreno, armazém. Que horas afunilou assim pro imobiliário? A gente tem que entender um pouco o contexto da época. Quem fundou a empresa foi a minha mãe, né, que inicialmente ela queria fazer... Eu não posso deixar de mandar um grande e afetuoso abraço à minha querida Dona Maria da Graça. Meu amor, você sabe disso. É uma pessoa... Em alguma hora, tomara que ela assista nossa conversa aqui, eu deixo todo o meu respeito e o meu carinho à minha querida, que eu chamo de tia carinhosamente, minha tia Maria da Graça, viu? Então é o seguinte, ela é Campeã quem mundial. fundou essa empresa dela, que eu trabalho com ela, que ela inicialmente fundou a empresa para fazer centro comercial para locação. Então ela fez primeiro o que é hoje o Shopping Ouro Verde, né, que é Iguatemi em frente a ele, aqui na Miguel Dias com o Washington Soares. E depois a gente, no final dos anos Acho que ele é um dos 90... primeiros nesse conceito de horizontal, Isso. né? De mall, assim. Pois é, ela Muito pesquisou, bacana. fez Empreendimento toda uma... Foi ele? Foi. Foi? Ela tinha construído antes alguns outros, mas era dentro do guarda-chuva da família dela, né? Não é dentro do conceito Entendi. da empresa que é da Dona Graça. Sim. Né? Entendi. Que a Dona Graça é a construtora de Dias de Souza. As outras levava o nome Incorporadora Patrolínio Ribeiro. Então, ela construía alguns prédios para venda e tinha feito alguns centros comerciais também para locação, mas assim, esse é um que era só dela. Então, a partir daí foi que a gente foi desenvolvendo a Dias de Souza. Então, no final da década de 90, lançamos um comercial, que é também na Miguel Dias, em frente ao Ouro Verde, e aí a gente começou a edificar aqui no Guararapes. Uma coisa importante, e aí tem muito o lado dela, que é muito zelo, muita retidão, muito compromisso, né? É uma empresa que sempre entrega seus empreendimentos em dias, sempre escolhe os melhores materiais, sempre... 30 anos, né? sempre agregando valor a tudo que faz. Então, assim, a gente sempre fazia um prédio de cada vez e crescendo devagar. Então, o primeiro salto que a gente deu foi em 2006, quando a gente lançou o empreendimento Parque de Liberté, com 126 apartamentos. Eu me lembro que foi quando a gente entrou com marketing melhor, que foi uma coisa que a gente agregou também valor às coisas que a gente lança. Sempre produtos bons com marketing para poder agregar valor. Isso aí a gente pesquisando fora. Outro marco também foi em 2007. A gente foi ousado, lançamos o Parque do Solé, que é um empreendimento com 224 apartamentos. A gente fez o primeiro decorado, o primeiro estande com 2 decorados apartamentos, né, que tinham 2 tipologias, e a gente investiu um pouco mais. A gente viu que as empresas do Sul sempre pegavam um artista para poder apresentar, e foi quando a gente entrou na época era o Reinaldo Giannichini,
Sim. Então a gente chamou, foi sucesso. Vendemos 80% desse empreendimento em 60 dias, da Mãe Camila. Foi Bacana. assim. E assim, uma coisa importante é que aonde a Dias de Souza lança, né, comparando com os concorrentes ao lado, sempre o nosso imóvel, depois que está pronto, ele é vendido um pouco acima dos outros. E eu dou vários exemplos, né? Tanto esse que é o Parque Solé, você pega os empreendimentos do lado, que tem um acabamento diferente, então o nosso ainda hoje é objeto de desejo na região. Ele hoje, para quem não conhece, na região do Cambeba, próximo ao Soares. Depois disso lançamos o primeiro empreendimento que tem um conceito cozinha gourmet, que foi o Terrace, apartamento de 170 metros quadrados. E aí para esse lançamento aqui nós chamamos o Clotro Agro, que tinha tudo a ver que era a cozinha ligada a essa varanda gourmet. Exaltando muito, aqui a gente está com um especialista, craque em marketing, né? É quem sou eu para poder, na frente da Camila, falar de marketing. Exaltando exatamente essa inovação do produto aí, que é a cozinha e integrada, de capturar comportamento, porque assim, imobiliário, o morar, o viver, ele é muito comportamento, né, Patrolino? Então, se você começa a perceber que existe uma coisa de receber mais, né, de abrir os espaços para quem está cozinhando, e aí perde aquela visão da cozinha, né, e vai ali para aquela visão do receber, que é um negócio totalmente diferente. E a gente vê hoje, inclusive, acho que começou nesse movimento aí, hoje até uma glamourização da coisa do cozinhar, né, da gastronomia, inclusive um monte de concurso de culinária, etc. e tal, mas de vocês terem a sensibilidade de perceber isso, vender isso, perceber que isso era um valor, construir valor e entregar, né? Importante que desde esse período, não vou precisar qual a data, o zelo e o cuidado da Dona Graça também com os funcionários e com as pessoas que mais precisam, né? Então ela ajudava as pessoas e a partir daí ela começou a fazer um negócio mais padronizado. Então ela fez um projeto que é o Descobrindo Saberes, que é voltado para os filhos dos funcionários. Então ela antes ajudava um ou outro e ela disse, não, vou ajudar também a quem está conosco, porque os operários são pessoas que precisam também. Sim. Então era muito função de educação e arte. Então é um projeto que cresceu bastante. Se não me engano, em 2010, que foi mais ou menos no lançamento do Terraço, nós ganhamos um prêmio nacional da CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, justamente por esse projeto social que ela iniciou naquele momento. Eu ia comentar isso com você, Patrol, ao longo da nossa conversa aqui, Camila, mas eu confesso a você que eu não tinha essa informação, mas eu sabia, tá certo, que a Dias de Souza tinha e tem um projeto relevante, totalmente aderente à pauta ESG. E eu conheço você, conheço a Dona Graça e eu sei do comprometimento de vocês, da família, em relação a agregar ao entorno e à sociedade a qual estamos inseridos. E eu ia exatamente perguntar sobre o projeto em si. Então tem a ver com educação e cultura? Educação e arte voltada para que o aluno consiga melhorar na escola. Entendi. Aí com a parte focado no desempenho escolar, de pedagogia e tudo, assim, chegamos a adotar num momento escola pública, né? Hoje, depois disso, as escolas melhoraram muito, né? A gente não precisou mais fazer isso, mas a gente deu uma boa contribuição. Aí outro salto da Dias de Souza foi no lançamento do Cosmopolitan, que é o que você mora, né? Eu lembro que é o seguinte, é um dos terrenos mais altos do Guararapes, e quando a mamãe foi liberar esse terreno... O Cosmopolitan é um produtaço. Para poder fazer, ela disse, olha, é o seguinte, eu posso até liberar mais um terreno para você fazer esse empreendimento, mas vizinho foi onde o papai lançou as casas para poder valorizar o bairro, então, por favor, faça um negócio à altura, né? Então,
Faça o direito, né? É importante que é o seguinte, a gente sempre teve a preocupação de escolher os melhores profissionais, né? Não só da arquitetura, paisagismo, etc. Já eu cito o nome deles, mas assim, a gente sempre também escutou com muita humildade as pessoas que vendem, né? Então sempre escutamos donos de imobiliários, corretores. O pessoal conhece bem a demanda, né? É quem tem ali o sentimento, a sensibilidade, sensibilidade, né? vai saber as objeções, tudo. Então, eu lembro bem que assim, a concepção do projeto Cosmopolita a gente fez a várias mãos. Então a gente escolheu o arquiteto Daniel Arruda, renomadíssimo, né? Campeão. Na época ainda era Daniel e Isidro, né? Estamos falando de que ano, Patrolinho? Nós estamos falando da concepção do produto em 2012. O lançamento? O lançamento foi em 2012. 2012. Né? Então, escolhemos um dos melhores nomes ainda na atualidade no paisagismo, que é o Benedito Abud. Temos também na equipe Hermínia Lopes. E tivemos alguns colegas que são donos de imobiliário, cito um deles, que é o Paulo Angelim, grande amigo e parceiro nosso, que ajudou muito a gente a ajeitar o formato. A gente teve muita preocupação de que um morador não olhasse para o outro, que deixasse o prédio suntuoso, que a gente usou muita pele de vidro, coisa que não se fazia à época em residenciais. Me lembro que você que mora lá, a concepção das duas piscinas com raia, assim, uma delas aquecida, né? E uma dessas piscinas, Dandan, não sei se você teve a oportunidade de olhar, mas tem que também olhar e olhar fundo. A gente tem um mosaico no meio da piscina que a gente trouxe um artesã de São Paulo que cortou peça a peça para que o mosaico ficasse bom. Que legal. Né? Assim, poderíamos fazer ele mais barato, com pedras maiores? Sim, mas a gente teve o zelo de fazer um negócio mesmo. A palavra é zelo. Eu me lembro que a gente... Até para honrar o que foi lá atrás, o que aquele seu espaço, avô lá né? atrás concebeu da qualidade da moradia no local, né? Ainda hoje, o Cosmopolita mesmo é entregue há quase 10 anos, ele ainda é referência. Para a região, acho que é o ícone que você tem de referência. Você que mora lá, não precisa dizer, eu moro no Avenida Miguel Dias 1010. Não, você diz assim, moro no Cosmopolita. É verdade. Então você mora depois do Cosmopolita ou antes do Cosmopolita. O pessoal quando vai dizer que a Drogazil vizinho a ele, não, é vizinho ao Cosmopolita. Então, passa o Cosmopolita. Até hoje ainda é um prédio muito rico, que as pessoas têm desejo. Acho que vocês conseguiram, e aí é um marco mesmo assim na história da Dias de Souza, tem muitos marcos, graças a Deus, mas acredito que vocês conseguiram uma entrega muito diferenciada, e acho que não só para a região, salvo engano, acho que ou é o que mais tem, ou é um dos que mais tem, a área molhada, né? Quando a gente fala de Fortaleza, não é só da região nem se fala. E você falou da coisa do conceito, né? De vocês terem um cuidado muito grande em alinhar o que era o conceito. E aí você vai para a essência lá do nome, não sei se foi isso, mas é o que a gente percebe, né? Cosmopolitan de cosmopolita, né? E aí qual é a cidade mais cosmopolita do mundo? É Nova York. E aí o nome das torres, Tribeca e Sorro, que são 2 bairros nova-iorquinos. E aí você vai para as cores do hall, elas são cores que remetem àquele universo, para quem conhece Nova York, etc. E tal. Então, tudo muito conectadinho, né? E que até para fazer as obras, as mudanças, as manutenções, tem que ter muito cuidado, porque o pessoal quer colocar uma coisa ou outra, gente, tem um contexto, tem um todo, né? Vamos observar o todo. E acho que vocês conseguiram isso na época, se eu não me engano, o cálculo é do pessoal, é do Helder, né? Isso, do Helder Martins. O Helder brincou comigo um dia e disse, não se preocupe, não vai mexer nunca, que foi a gente que calculou. Então, acho que você conseguiu reunir grandes nomes ali, né? Eu diria que o principal é time. A gente coloca o time todo para poder integrado, trabalhar, integrado. Patrol, nessa continuidade aí de qualidade e inovação de produto, a gente não pode deixar de citar o comercial aqui, sensacional,
WSTC. O WSTC, Washington perdão. Soares Trade O Center. Washington Soares Trade Center, o WSTC. Eu vou lá às vezes, né? Eu faço algumas reuniões lá de modo periódico. A experiência no WSTC é muito boa. Como usuário, a gente chega lá, para fácil, entendeu? Sobe fácil. Que também acho que é outro marco para aquela região. Né? É porque você falou agora em Comercial, marco, né? E o WSTC é sensacional. Você sabia, Dandan, que em 2017 o grupo O Povo fez um concurso e escutou os arquitetos para escolher o prédio à época mais bonito arquitetonicamente, e o WSTC tirou o primeiro lugar. Foi, né? Então é o seguinte, Bacana. WSTC, apenas contextualizando aqui, para quem está aqui com a gente, Sim. no podcast Plano Business aqui da Avenida Washington Soares. né? Na Avenida Washington Soares, uma obra belíssima da Dias de Souza, que está fazendo esse ano 30 anos, né? E a gente estava falando aqui sobre a questão da inovação na qualidade do produto residencial, que é o Cosmopolitan, né? E agora vamos para o comercial, que é o WSTC na Washington Soares, na própria via, no sentido praia, sertão, ali do lado esquerdo, que é uma obra linda, uma experiência boa, campeão aquele prédio. Como é que foi a concepção dele? Eu vou também dizer um comentário que é da minha esposa, Renata, que é o seguinte, eu não sou engenheiro, apesar de ter passado para engenharia, fiz administração na UES e depois direito na Unifor, mas eu às vezes lamento de não ter feito engenharia, mas ela disse, não, se você tivesse feito engenharia, alguns desses prédios você ia começar a tirar uma coisa ou outra para o prédio ficar mais barato, né? Então é o seguinte, eu não sei se você percebeu, Dandan, mas lá no WSTC nós temos no embasamento dele, onde tem o mall e os 3 andares de estacionamento, a gente tem uma pele de vidro curva e negativa, né? Então é o seguinte, a gente tem o nosso diretor técnico, o Dr. Jean Fechini, que é espetacular, que é o seguinte, ele disse, Patrolino, a complexidade desse empreendimento é muito grande, eu disse, enfim. Então, assim, às vezes, por não ser engenheiro, a gente comprou essas ideias, sonha, né? Sonha, ousa. Mas o comentário da Renata é muito procedente. Talvez você sendo um engenheiro... Você ia podar muita coisa Podar disso. muita coisa do Com todo sonho. respeito aos engenheiros, mas... Não, lógico. né? São skills diferentes, né? São complementares, né? É setado para uma coisa, né? E o isso, outro é setado para outra. Eu me lembro quando a gente foi montar aquela ponte ali que interliga as duas torres, que bacana. tem 20 metros, a gente veio com a ponte pronta e teve que encaixar nos parafusos que tem lá, que a diferença entre eles são 2 centímetros, então tinha que encaixar perfeitamente. A gente contratou uns guindastes e tudo. Foi um evento. E a tensão que eu tive, né? Porque tinha que encaixar direitinho. E Vento, tudo. né? Fortaleza é uma cidade que venta. Mas assim, realmente foi uma ousadia, né? Fazer o WSTC. Parabéns, Patrol. Parabéns total. Patrol, assim, em que momento, assim, você tem uma atuação hoje muito relevante em entidade de classe, né? Você é o presidente do Sinduscom, né, que é o sindicato da indústria da construção civil aqui no Ceará. E você vai ficar 7 anos como presidente do Sinduscom, é muito tempo, né? Assim, e exaltando, né, Camilinha, que a gente estava conversando aqui antes, o setor da indústria da construção civil é um setor muito estratégico. Muito, né? Assim, do ponto de vista de geração de acho emprego. Que é um termômetro, né? Exatamente. O Patrolino pode trazer isso pra gente, assim, quando a gente vê, e aí numa visão mais macro, né? Quando a gente vê as grandes bolhas, o que acontece nos Estados Unidos e que tem repercussão no mundo inteiro, de alguma maneira ela tá ligada lá ao impacto do imobiliário. Quando chega aqui pra gente, se a indústria da construção estiver bem, geralmente o restante do país vai tá bem, né? Mas quando não está, é um termômetro de que a coisa está meio parada, a coisa não está andando. Muito bom o seu comentário, perfeito, que é exatamente um termômetro de economia. A gente mensura muito, eu como economista, a gente
eu não faço trabalho técnico em economia propriamente dita, mas a gente observa a indústria do Os mercado impactos, da né? construção civil exatamente para fazer uma analogia da economia como um todo. Aí vem um trabalho incrível do Ricardo Bezerra, Sim. lá no Flash Imobiliário, que ele faz, acho que é mensalmente, né? Campeão, que... Praia, faz cidade, né? Muito legal, muito legal. Meu amigo, em que momento da sua vida você decidiu dar essa contribuição à associação de classe como um todo? Porque exaltando aqui, Camila, a importância das associações de classe. E aí eu vou fazer um adendo, se o Dandan me permitir, aqui um complemento à pergunta dele, Patrolino, que é assim, e das diferenças, né? Quais são as diferenças do patrolino, empresário na terceira geração ali da família, numa empresa familiar, mas com a caneta na mão, para a sua tomada de decisão, do seu negócio empreendedor, e o chapeuzinho do patrolino, que é o cara que sai do indivíduo e vai para o coletivo. Boa, né, Dandan? boa, perfeito. Não sou só eu, é o meio. Das diferenças, de o que é que você percebe, o que é que você sente, como é que isso te acrescenta ou não, enfim. Aí eu vou trazer um momento na minha vida que talvez o Dandan não lembre dele, mas aos 20 anos eu fundei meu primeiro negócio, que foi uma padaria La Focaccia, né, que era uma padaria linda, sim, ali na esquina do Shopping Ouro Verde. Sim. E antes disso, inclusive incentivado pela Dona Graça, eu fazia parte da AGE, Associação dos Jovens Empresários. Então, naquele momento da AGE, foi quando eu fui contaminado com associativismo. Então, o associativismo faz parte desde os meus 18 anos de idade. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, que eu não posso deixar de comentar isso sem querer perder o foco, que esse ponto do Sinduscom é muito importante. Mas que período histórico maravilhoso esse da AGE que você participou. Se a gente for citar aqui alguns nomes dessa época da AGE, uma geração boa, né? Só tem craque. Só tem craque. Só tem craque. Eu queria até que você citasse, porque realmente foi um momento da AGE histórico. A AGE que continua na ativa, um trabalho incrível que é feito pela Associação dos Jovens Empresários até hoje, né? E dá uma contribuição muito grande nessa discussão de associativismo, entidade de classe, muito bacana. Eu fico com medo de esquecer alguns nomes, mas vamos lá. Olha aí a Carlinhos Fugita, Carlos Matos, Emília Buarque, Luciana Colares, Ivo Machado, nosso amigo querido, Eduardo Diogo, Pedro Fiuza, Professor Kleber Aquino. O professor Kleber Aquino e o Beni Veras foram as pessoas que incentivaram. O Sérgio, né? O próprio Demócrito Duman também ajudou demais o pessoal. Então, assim, eu tô arrupiado aqui, viu, Dandan? Eu tô arrupiado mesmo. Perdão aí pelo parênteses. O momento foi espetacular. Perdão aí pelo parênteses, né? Mas esse momento... Não, mas vale demais. Não foi não. Esse momento da AGE é surreal. E fica de provocação e de inspiração, né? E a AGE continua fazendo um belíssimo trabalho. Estão fazendo trabalho ótimo, então surgindo novas lideranças, que é muito importante. Super competente. Então é o seguinte, em 95, eu me lembro que eu antes comprava e vendia carro e ganhava um bom dinheiro nisso, né? E a mamãe inquieta com esse negócio, esse menino está ganhando dinheiro demais, mas é na informalidade, né? Isso não está dando certo não. Então ela chegou, a gente conversou e a gente via que cabia montar uma padaria e era no momento que as padarias... né? Vendia carro, padaria, imobiliário, empreendedor, né? Gravava fita para poder vender para os amigos, né? Tem outras coisas que não cabe colocar aqui. Mas assim... eu me lembro que ela chegou, né? Então eu conversando com ela, a gente vendo ela incentivando, aí teve um momento que eu disse, bom, como é que eu vou montar essa padaria? Ela disse, não, meu filho, você vai no Banco do Nordeste e você vai apresentar um projeto e tira o dinheiro para você, né? Mamãe está aqui para poder dar o suporte, mas vá atrás. Então eu tinha algum dinheiro de comprar e vender carro. Me lembro que
que eu vendi, eu tinha um carro, né, maravilhoso, sensacional, vendi para colocar dinheiro nessa padaria, nessa empreitada. Lógico que ela me deu o aval dela, que senão não tinha conseguido esse financiamento. E eu me lembro que eu tive a sorte, Dandan, de ser sorteado na segunda letra do consórcio e eu comprei um Uno 1000, 2 portas, né? Isso no começo da padaria, que foi depois o carro que eu utilizava para poder entregar pão por aí, para poder vender, porque e aí outra história vai tomar muito tempo. É um negócio árduo, né? Assim, porque é Olha, cedo, é um negócio sábado, complicado. é domingo. Você foi escolher uma atividade, que é uma atividade. Você tem indústria, comércio e serviço do mesmo negócio. No mesmo negócio. E de domingo a domingo, né? Assim, não era fácil, não. Não vou entrar muito no da padaria, não, mas a padaria, para mim, eu acho que foi uma das maiores escolas que eu tive. Imagina. Né? Eu sei que... A gente vê uma pessoa de sucesso, geralmente, sempre é assim. A gente não imagina quanto aquela pessoa ralou. E quando é de família, né, Dandan? Como ralou? Porque você acha que você caiu do hoje, céu, né? Isso. Caiu no colo. Você olha hoje, legal, gente Souza, uns prédios bacanas aí, nadador e tal. Caiu no colo. Mas é bom essas histórias porque não tem nada fácil, né? Tudo vem com muita ralação. Ele tem 2 faculdades, tem muito estudo por trás, né? Essa cultura da Dona Graça de apoiar a educação, nada mais nada menos do que... Isso vem de casa, é berço. Com certeza. É a valorização de um processo adequado de educação. Eu sei, Dandan, que então, é o seguinte... Assim, não tem nada, né? Parece fácil, né? Eu estou com medo só de estourar o tempo de vocês, mas assim... O nosso tá ótimo. Eu me lembro que é o seguinte, nessa época, sei lá, não funcionava direito, eu tinha a linha do lado da... Assim, só para contextualizar. O negócio era aqui em frente ao Guatemi e o negócio dela era lá no centro. Então, eu tinha um contato direto dela e às vezes eu ligava para poder perguntar uma coisa ou outra. Eu sei que teve um dia que eu liguei para esse número direto em vez de ligar para a secretária dela e ela atendeu, estava aperreada com algumas pessoas na frente dela, né? Lógico que ela ia atender, saber se era uma emergência. Ela ficava lá no centro. Aí eu sei que eu disse, mamãe, queria tirar a dúvida. Assim, olha, é o seguinte, você montou esse seu negócio, se vire nesse seu negócio, se você tiver realmente com algum problema grande, a partir dali não ligava mais para ela para tirar dúvida nenhuma. Se errar ou se acertar, autonomia. Eu sei, amigo, eu sei que o negócio não foi fácil. Né? Quando eu inaugurei o negócio, não tinha cliente e fiquei devendo dinheiro, vendi relógio que eu tinha, vendi tudo para poder pagar todo mundo. E graças a Deus o negócio foi prosperando. Abri a segunda loja. Quando eu abri a terceira loja, eu vi que o negócio... Aí veio aquela época, não sei se vocês vão lembrar, em 99 teve a max desvalorização do real perante o dólar. Isso. Então... Muita dívida em dólar, muita gente se deu mal, né? A farinha bem, né? Farinha de trigo chegou a dobrar Insumo de preço, muita coisa, né? dobrar de preço, só que o preço final do pãozinho aumentou só 30%. Então foi um período péssimo, difícil, complicado, né? Então todas as reservas que eu tinha feito durante esses 4 anos aí, comecei a gastar dinheiro e fechei uma loja. Quando eu fechei uma loja, eu comecei a atuar mais próximo lá da construção civil com a minha mãe. Foi quando eu me inseri no negócio. Mas eu comentei da padaria, foi só para colocar. Depois de ter passado pela AGE, a gente fez parte de uma associação de compras que o nome era Superpan, capitaneada pelo Alexandre Pereira, hoje secretário, e na época dono da Pão de Forno. Sim. Então a gente Alexandre era um líder muito importante da área de panificação. Sensacional. Então fazia parte à época, era Alexandre Pereira, Manelzinho Porto, junto com o Carlinho, que é dono da Monte Carlo hoje. Carlinho, eu, seu Carlos da Plaza, então uma turma campeã. Marcos Medeiros, seu colega lá, né, que hoje tem a Factory, mas assim, éramos todos amigos e comprávamos juntos. Depois disso... Já a força do associativismo, né? Força do associativismo. Depois disso, entramos para... Mas a AGE foi o primeiro
O primeiro eu nunca deixei de ficar nela até o final. Certo. Era paralelo. Certo. Eu participava da AGE, A AGE tendo foi que padaria, te inspirou, na participava tendo, né? Depois eu cheguei a ser diretor e depois vice-presidente do Sindipam, né, que era o sindicato de panificação. Foi quando realmente eu via que o associativismo é interessante. Então, voltando agora, né, para poder vocês entenderem, então, não começou contextualizar, né? Não começou no Sinduscom, já vem da AGE, na indústria de panificação, e o Sinduscom é uma nova etapa, né? Pronto, então é o seguinte, lá no Sinduscom a gente tem uma máxima, e aqui deixando um abraço para o meu amigo Gama, que é uma pessoa sensacional, meu guru, que a gente brinca dizendo assim, eu enquanto diretoria, eu sou você amanhã. Né? Há várias diretorias vieram antes da nossa, fazendo belíssimo trabalho, né? Porque é o seguinte, qual é a importância do Sinduscom? É a gente criar uma ambiência, tá certo? Para resolver os problemas de todos os associados, os legítimos interesses. Ninguém está lá para defender nada que não seja correto. Se for alguma coisa que não seja correta, aí você fala, né, cada um resolve o seu. Sabe que é todos. Isso, deixa todos. de ser o seu interesse, Patriolino Dias de Souza, e passa a ser o interesse que é de uma categoria, de um todo. Exatamente. Então a gente está lá para dialogar tanto com o poder municipal, seja ele para poder a gente ter uma celeridade dos processos, né? De destravar algumas coisas que estejam atrapalhando o setor, seja ele estadual também nessas esferas, seja ele federal, né? Então, levando, inclusive tem várias leis, como eu vou citar a lei do distrato, que nasceu aqui no Sinduscom Ceará, que a gente levou lá para a CEBIC, que é nossa entidade maior, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, que inclusive hoje estou vice-presidente, um dos vice-presidentes, o Ceará inclusive tem é o único estado que tem 2 vice-presidentes do Brasil. Então, é aí que a gente vê que a gente pode ajudar o associado. E aí, como o Gama diz, né? Eu sou você amanhã. Já eu vou passar esse bastão para alguém, porque amanhã eu vou precisar que alguém também me ajude a resolver os problemas da minha empresa, que não é só meu problema, é o problema da coletividade. Muito bom. Desculpa ter me estendido demais. Não, foi sensacional. Nem se preocupe, não. E aí tinha uma pergunta para ti, que o Dandan até puxou ali no começo a história da pauta, né, de a gente trazer desenvolvimento econômico, a gente falou aqui do termômetro que a indústria da construção né, Patriolino, mas de a gente buscar esse desenvolvimento com sustentabilidade, né? Sustentabilidade lato sensu, pensando ali no cuidado que a gente precisa ter com o meio ambiente, e aí a gente precisa de muito recurso quando a gente fala, né, de construção, o cuidado que a gente precisa ter com as pessoas e inclusive com a sociedade que está ali no entorno, né? Não só com quem a gente se relaciona, e a questão da transparência, né? A maneira como a gente vai buscar isso tudo. Tem hoje alguma iniciativa em curso do Sinduscom nessas frentes ESG e que a gente já consegue dar alguns exemplos do que está acontecendo, dessas provocações nos imóveis, nos empreendimentos que a gente tem hoje? Diversas. Primeiro que a gente tem diversas reuniões com discussões de sustentabilidade. Nós temos, inclusive, um dos braços do Sinduscom é o Inovacom, que é da parte de inovação. Então, e a coisa mais importante, isso. E a coisa mais importante é justamente para evitar desperdícios, né? então a gente tem exemplos de boas práticas para poder a gente evitar né? Ressignificar alguns materiais, reciclar, etc. Então, assim, muitos, a gente é muito preocupado nisso. Hoje em dia, trazendo o assunto inovação, né? A gente tem alguns prédios aí que estão sendo feitos com parede de concreto para poder tanto a gente ter menos desperdício, como ser mais rápido, inclusive para viabilizar habitações de interesse social. Então, demanda, um volume grande. Isso é uma demanda que hoje está cada vez maior, né? Muito bom. Patrão, a gente passa rápido, né? A conversa boa demais, passa muito rápido. Patrão, a gente está caminhando aqui, acho que a gente tem ainda mais alguns minutos.
e eu queria muito te perguntar uma coisa. Falando do mercado financeiro, né, investimentos na área da construção civil, nós temos um horizonte aí, é um fenômeno que já vem acontecendo, que é um fenômeno de queda de taxa de juros, né? E esse fenômeno tende, né, irá certamente ocorrer daqui até o final do ano, até 2025 e tal. Isso é muito bom para a construção civil, porque incentiva investimentos, incentiva consumo e tal. Como é que o setor, como é que o Siduscon, como é que vocês estão vendo aí isso gera no mercado uma expectativa boa em relação ao futuro, né? Porque muito compra de imóvel hoje é baseada nesse crédito aí no longo prazo e tal. O mercado está vendo como aí esse ano de 2024, ampliando um pouco para 25, um pouco mais médio e longo prazo. Como é que o mercado está encarando o cenário econômico para os próximos anos? Danã, eu vou responder essa sua pergunta puxando um pouco mais para a gente poder entender o mercado imobiliário. O mercado imobiliário ele vive de ciclos, né? Então, nós tivemos diversos lançamentos ali entre 2010 a 2012, inclusive com a entrada de várias construtoras na bolsa que levantaram dinheiro, e ali a gente via diversas pessoas entrando no mercado imobiliário sem às vezes nem entender, era recurso demais, foram lançados coisa demais, né? Porque a gente não tinha a lei de extratos. Então, você teve diversos lançamentos entre 2010 até 2013, né? Com isso depois veio a crise, e nessa crise muita gente devolveu o imóvel, teve muita construtora que ficou no meio do caminho. A gente tinha aqui construtoras fortes que tinham 24 canteiros de obra, né? Assim, era um negócio surreal, né? Então, eu acho que todos nós passamos por momentos ruins. Essa crise foi de 15 a 19, né? Então, o mercado estava muito estocado, né? Então, no final de 19, você começava a ver ali que os estoques estavam baixando, algumas construtoras nem conseguiam mais financiar, que construtora, como envolve muito capital, você precisa ter um banco para financiar, ou alguma instituição financeira, porque é muito capital empregado no empreendimento, são VGVs de 60 milhões, 100 milhões, é um negócio gigantesco. E o ciclo é longo, né? O ciclo é longo, né? Entre você pesquisar um terreno, entregar e, sei lá, dão 5, 6 anos. Então, em final de 19, com a Selic, se não me engano, a 4% ao ano, o mercado já dava sinais que queria começar a crescer. Então, é o seguinte, a gente começou a ter alguns lançamentos no final do ano, que foram sucesso. Depois disso veio, infelizmente, a pandemia. A pandemia ensinou muita coisa para a gente. Felizmente, nós perdemos alguns entes, mas olhando pelo lado do copo mais cheio, ajudou a diminuir mais ainda esses estoques. Você gerou algumas incertezas, então foram lançados poucos empreendimentos. Então é o seguinte, no pós-crise de 15 a 19, com pandemia, as construtoras foram mais prudentes ao lançar aquilo que o mercado quer comprar. Né? Então hoje a gente está mais conservador, as pessoas não estão lançando por lançar, está sendo feita uma pesquisa de mercado, né? Então assim... Eu acho que não tem euforia, né? Aliás, muito longe disso, tem muita parcimônia, né? Isso, a gente passou um período muito difícil ali de 20 a 22 com falta de materiais para poder serem entregues, principalmente cimento e aço, que fez com que os custos aumentassem demais. Hoje está estável, está mas equilibrado assim, hoje. Muito. Então é o seguinte, quando você vê que você agora tem a sinalização da Selic
chegando no final do ano a aproximadamente 9%. É uma taxa que para o mercado ela é sadia, né? Você tem também com isso o novo programa Minha Casa Minha Vida com taxa de TR mais 4%. Aliado a isso, há um programa que o governo estadual deverá estar lançando nos próximos 45 dias, que antes era cheque moradia, mas talvez seja moradia Ceará, vai ajudar a impulsionar ao sonho da casa própria para as pessoas menos favorecidas, né? Então, assim, já iniciamos 2024, Daniel e Camila, foram os 2 melhores meses dos últimos 8 anos. Que legal, hein? Melhores meses dos últimos 8 anos. Que legal. Então, assim, me alonguei demais, mas para as pessoas que não conhecem, sua é muito importante para todos nós. Então, muito assim, importante. a gente tem boa, aí, né? a gente está muito... Eu vi, patrão, que o volume de vendas foi muito grande, eu vi lá no Flash Imobiliário, li, mas vi que foi bom, um número relevante, mas eu não sabia que tinha sido o melhor em comparação a 8 O melhor anos. dos últimos Tem algum anos. ponto fora da curva que explica isso? Não, eu acho assim, primeiro, o econômico está vendendo muito, até porque o déficit habitacional é grande, gigantesco, né? grande. É grande, então você tem esse Acho que eu vi incentivo. 6 milhões de moradias, uma coisa assim, E Brasil, quando a taxa começa a cair, você tem a classe média, né, que ficou sem comprar durante 3 ou 4 anos, com medo, primeiro, da macroeconomia, que quando a pessoa compra um imóvel, né? ela toma financiamento durante 20, 25 ou 30 anos. Então ela tem que ter a certeza que tem um emprego, que ela vai ganhar dinheiro, que o empresário vai ter dinheiro, então ninguém vai... As coisas estão encadeadas, né? Ele precisa entender. Eu acho que é o começo de um ciclo, né? Como você falou, cessou essa oferta frenética que teve até 2019, né, patrão? Você tem uma expectativa boa em relação ao futuro, com queda de taxa de juros, crédito, né? E a gente consegue, assim... E produtos muito bem concebidos, né? Num cenário mais... Isso. E aí, trazendo um pouco para o lado de Rede Souza, né? A gente tem um empreendimento nosso que a gente entrega agora, Tribeca, apartamentos 95 e 119 metros quadrados. Galeno. Isso. Todo dia eu passo por ele, sabe? Do Arid sai. Que é impressionante que é o seguinte, a gente vinha com a média de venda, antes de agosto do ano passado, 1,2 ao mês e tal, mudou de agosto para dezembro, 2,2, agora a gente está vendo quase 3 unidades mês. Assim, lógico, é próximo a 1,2 unidades entrega, mês, é isso? Agora está e a procura aumentou demais. Foi, então né? É o seguinte, Acho que a pandemia também trouxe um justamente... pouco disso, falando de comportamento. Não tem não, Patrolina? Tem. Assim, você ficou trancado ali dentro de casa, acho que tem um olhar das pessoas de começar a olhar e dizer, rapaz, eu preciso olhar mais para minha casa. Eu preciso morar melhor. Eu preciso de mais espaço, eu preciso poder ter um jardinzinho se eu quiser, eu preciso que os meus filhos estejam melhor acomodados, eu preciso de uma cozinha com mais espaço e tal. Acho que tem um pouco de comportamento, tem uma condição econômica, claro, mas acho que tem um pouco de comportamento aí também, né? E pegando o gancho, você colocou comportamento. É impressionante como as pessoas hoje estão mais digitais. Elas, quando vêm olhar um produto nosso, ela já pesquisou todos os concorrentes, pesquisou em todos os sites, já vem maduro para poder comprar. O consumidor, ele é sábio. Ele já vem... Tempo é um ativo muito precioso, né? A gente pesquisa antes e vai Outra categoria que também a gente tem empreendimento nisso, são os empreendimentos de segunda moradia no Aqueirais. A gente tem o Beachville, né, que são apartamentos de 75 metros quadrados, e 150, tem uma procura muito boa, e você tem uma fatia pequena de terra, né, que é ali entre o Golfville e o Beach Place, então você não tem mais nada de frente para o mar, então você tem diversos empreendimentos maravilhosos. Japão, né? já mais para lá, né? Eu diria que é a nova beira-mar do Aqueirais, será aquela ali. Inclusive a prefeitura do Aqueirais tem um projeto belíssimo numa via paisagista que passa por todos esses empreendimentos. O Murilo compartilhou alguma coisa disso com a gente, Murilo Beach Park, acho que ele compartilhou alguma coisa disso com a gente. Eles têm uns hotéis, né, lá que eles estão fazendo. Ele comentou.
Conversa boa demais, né, Camila? Eu queria só entender, Dandão, um pouquinho de... A gente veio até aqui, Patrolino, você trouxe grandes marcos para a gente, inclusive, da história da construção do Ceará, né? Não só desse contexto mais recente. O que é que a gente pode esperar da entrega da Dias de Souza agora de curto, médio prazo? O que é que tem pela frente para a gente dizer, pô, que negócio massa, esse negócio vai sair nesse período, ele tem esse perfil, essa característica? Pronto. Eu diria que Dias de Souza, igual aos outros, a gente está mais conservador, então a gente tem um empreendimento entregando esse ano, estamos em obra com o da praia e estamos com um lançamento, né, que já está com quase metade vendido em menos de 6 meses, que é o Platinum, que antigamente o pessoal estava apelidando de Cosmopolitan 2. Então, Veja ele subindo lá atrás. a gente fez pesquisa com os moradores do Cosmopolitan para a gente saber, olha, o que é que a gente poderia melhorar mais ainda. Então, foi a concepção do Guararapes aqui também, né? É importante também colocar para você que é morador, a gente vai ter ao lado um mall, que é o Platinum Mall, que a gente já tem fechado com Supermercados Guará, Academia Green Life, Family, aí temos Empório da Tapioca, São Paulo, Farmácia Santa Branca, É o quadrilátero ali. temos Tá ótimo. suplementos, então é o seguinte, vai ser um mais mall de autossuficiente, conveniência para que as pessoas usem e dá um charme maior ao Sim, bairro, né? sim. Então, assim, eu diria que esses são os lançamentos agora que a Dias de Souza está inserida. Muito bom. Muito legal. A gente tem, então, estamos nos aproximando aqui da nossa reta final. A gente falar aqui de bem viver, de morar e de associativismo, a gente ficaria aqui mais algumas horas. Mas a gente tem uma pergunta aqui, Patrolino, que a gente costuma fazer, e aí você já trouxe aqui a figura da Dona Graça, né? Não sei se a gente repetiria, mas a gente sempre pergunta para os nossos convidados que trazem para a gente histórias, né? Histórias inspiradoras, quem ou o que os inspira. E aí queria perguntar para você um nome, alguém ou algum fato, pode ser próximo, pode ser distante, pode ser familiar ou não, o que é que inspira o Patrolino? Bom, eu sou muito suspeito em falar, vocês viram, repetindo diversas vezes, assim, minha mãe é a grande inspiração que eu tenho, logicamente que tem diversas pessoas que me inspiram, mas assim, ela quando o meu avô faleceu, a minha mãe tinha 31 anos de idade, era mais velha dos irmãos e teve que suportar, então foi uma pessoa resiliente, determinada, correta, então ela passa todos esse momento de vida, ela sempre nos ensina a ser, sempre fazer pelo outro, fazer o bem, e que você, quando faz as coisas, que você faz o bem, coisa correta, tudo aquilo Deus vem e traz para você. Então, minha maior inspiração é ela, né? Logicamente que tudo a gente tem que agradecer a Deus, sem Deus a gente não tem nada. Merecido demais, né, Dona? Muito legal, muito legal. Gente, é o seguinte, para mim foi um momento muito especial hoje, estou falando por mim, pessoalmente falando, porque eu sou amigo desse cara a vida inteira e eu gosto muito dele e gosto muito da mãe dele, da Dona Graça, né? E realmente é uma mulher inspiradora. A gente teve aí o mês de março passado, né? O mês das mulheres, e realmente a Dona Graça é uma mulher inspiradora, uma líder, uma pessoa incrível. Gente, a gente está aqui na segunda temporada, né, do Plano Business, nesse episódio número 2, com o Patrolino Dias. Patrolino é o presidente do Sinduscom, que é da indústria, é o sindicato da indústria da construção civil aqui no Ceará, né? E é o diretor executivo da construtora Dias de Souza, que está fazendo esse ano 30 anos, né? Então a gente convida todo mundo a acompanhar o Plano Business, que é esse projeto incrível que eu ancoro com a Camilinha e com o Pompeuzinho Vasconcelos, né? A gente se reveza na condução, As agendas nos nossos grupinhos ali.
né? Então a gente convida todo mundo a acompanhar, tá? No canal do YouTube da Unimed Fortaleza e também em todas as outras plataformas streaming da Unimed Fortaleza. Mas um momento muito especial para mim estar aqui conduzindo com a Camila hoje, esse cara incrível, que é o Patrolino Dias. Muito obrigado, meu amigo, pela sua presença. Foi maravilhoso. E 30 segundos aí para as suas considerações finais. Amigos, primeiro, obrigado por fazer parte desse programa maravilhoso para deixar para as outras gerações. E aproveitando que, assim, tudo isso tem razão também na família que eu tenho. Tem minha esposa Renata e tem minhas 3 princesas, que é Lina, Sara e Lara, que são a razão do meu viver e que me ensinam e me inspiram todos os dias também. Então, obrigado pelo convite. Uma esposa e 3 Não, filhos. sempre arrodeado por mulheres fortes. Tá bem acompanhado. Tá muito bem acompanhado. Até o próximo episódio do nosso Plano Business, se Deus quiser.